Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. O Poder Judiciário aumentou o seu protagonismo com a expansão das suas funções judiciais. Muitas decisões, além de garantir a efetividade dos direitos, também acabam interferindo em questões políticas. Mas até que ponto os magistrados podem sustentar essa atuação? Quais os limites da função política do judiciário numa sociedade democrática? Para discutir esse assunto, está conosco o juiz do trabalho de Santa Catarina, Roberto Basiloni Leite, doutor em Teoria do Direito. Nosso convidado é autor do livro O Papel do Juiz na Democracia. Muito bem, doutor Basiloni, seja bem-vindo ao nosso programa. Já faz um certo tempo que o senhor esteve aqui e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para discutir esse tema aqui. Um tema tão atual como essa questão da atuação do judiciário, que às vezes se mescla com as competências de outros poderes. Bom, no seu livro o senhor lembra que os 500 ou quase 500 anos de autoritarismo no Brasil acabaram se refletindo na formação e na evolução também do Poder Judiciário brasileiro. Então, diante disso, eu gostaria que o senhor começasse falando sobre o perfil do nosso judiciário forjado ao longo aí da nossa história. Eu aqui agradeço, é uma satisfação estar mais uma vez aqui conversando com você. E, de fato, eu, quando comecei a me interessar e a estudar essa questão do papel do juiz dentro da sociedade, eu senti essa necessidade de estudar a história do país para compreender como é que essa história foi aos poucos influenciando a construção e a formação desse poder judiciário. Porque o judiciário nada mais é do que um dos elementos da estrutura de um Estado. Claro. Então, aí você verifica que o judiciário, digamos, o juiz, o poder judiciário, num Estado democrático, tem um papel muito diferente do judiciário num Estado não democrático, num Estado autoritário, por exemplo, porque a finalidade de cada um desses modelos de Estado é muito diferente. E, consequentemente, os órgãos que compõem esse Estado, eles são moldados pelo Estado de uma forma que sirva, que tenha eficácia para a finalidade. Então, em outros termos, um Estado democrático, basicamente, um fator muito nítido é que o Estado democrático tem como base de funcionamento a garantia de direitos. E o Estado não democrático, um Estado autoritário, em grande parte ele funciona baseado na obstrução a direitos. Os Estados autoritários, Sim. O próprio Estado, o próprio governante, muitas vezes, é o primeiro a ofender, a agredir direitos de liberdade de expressão, direitos elementares da própria liberdade física de ir e vir. Então, eu passei a analisar essa questão da história do Brasil, que é uma história longa de modelos, de regimes autoritários, e aos poucos esse sistema autoritário foi moldando o judiciário, não no sentido de garantia de direitos, por causa desse motivo que eu disse, porque não é característica do Estado autoritário, ou seja, a estrutura foi sendo moldada para atender o objetivo do Estado autoritário, que é o contrário, é obstruir direitos e na verdade, criar condições de manter aquele grupo que exerce o poder. Certo. Bom, no livro o senhor registra que nunca houve democracia no Brasil e que estamos vivendo um período de transição democrática. Bom, partindo da premissa de que sem um judiciário forte, a democracia, nossa jovem democracia, tenra democracia, pode aí ter novos percalços. Qual a sua opinião sobre como o judiciário deve atuar, deve funcionar nesse cenário? Bom, o judiciário tem que conseguir desenvolver cada vez mais um potencial justamente de garantia de direitos, né? Inclusive essa afirmação
de que você não pode afirmar a existência de um período democrático na história brasileira até a Constituição de 88, ela é baseada é uma afirmação técnica, né, baseada numa análise científica, não é uma opinião subjetiva, assim. Então, hoje em dia, atualmente, a filosofia política estabelece certos requisitos para você poder caracterizar um Estado como portador de uma democracia consolidada ou não, né? Então, aí você pega esses requisitos. Então, você tem que ter uma sociedade civil relativamente autônoma em relação ao Estado, você tem que ter uma sociedade política também autônoma, que tenha a capacidade de controlar, fiscalizar o Estado e o gasto do dinheiro público. Então, por exemplo, um Estado em que você tem que ter um sistema de direitos funcionando minimamente, o sistema de garantia de efetividade de direitos. Então, estava dizendo, por exemplo, se você tem uma sociedade em que metade da população é composta de trabalhadores escravos, como era a situação do Brasil até o século XVIII, que chegou a essa proporção, metade da população era escrava. Então, ali você não tem como afirmar, faltam requisitos para você reconhecer aquele regime certo. Como democracia, independente. Lógico que essa análise que eu fiz no livro, eu não entro em questão de valoração, se o governo é bom, se o governo é mau, se determinado período de governo foi bom ou ruim, se fez coisas boas. Não é isso, é simplesmente uma classificação técnica, se é democracia ou não. Sim. Então, a questão da sociedade política, se a população, se a sociedade não participa da escolha do governante, então não é democracia. Pode ser até um governo bom, mas não é democracia, é uma não democracia, que daí a ciência política hoje em dia tem classificações, autoritarismo, totalitarismo, tem várias subdivisões, né? E foi dessa análise que muita gente não percebe que, às vezes, que na história do Brasil, os períodos que não são um regime não democrático reconhecido, digamos, são poucos períodos, porque você tem todo um período de império, também tem o período de escravidão até 88, mas do ponto de vista de governo, um período de império em que a sucessão era hereditária. Então não havia eleição, você não tem como classificar como democracia. Depois começa a República, quase em 1900, e você tem ali ditaduras reconhecidas como ditaduras, né, dos primeiros militares. Aí a ditadura de Getúlio Vargas também, que o próprio Vargas classificava como ditadura, é reconhecida. Aí, então você só tem uma janela, que na história toda do Brasil, uma janela entre 1946, que foi a queda de Vargas, o fim da primeira ditadura, do primeiro governo, até 64. Você tem praticamente esse período e mais 20 anos no começo do século XX também. Então você tem aí uns 40 anos, mais ou menos, de períodos que você poderia questionar se não foram ditaduras, porque o resto da história do Brasil foi tudo autoritarismo formalmente reconhecido como tal, né? Muito bem, juiz Basiloni, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, nós já voltamos.